Olá, meus amigos e minhas amigas, muito boa tarde. Meu nome é Felipe Nogueira, sou professor aqui da disciplina de Direitos Humanos e Sociedade. Vamos hoje para mais uma aula dentro do nosso conteúdo e teremos hoje um assunto muito pertinente à vida de todos nós, não diferente de todos que vemos aqui, né, ao longo das aulas, mas esse especialmente diz respeito àquilo que a gente vivencia em termos de relação com o Estado. Dentro daquilo que a gente pode considerar a título de relações políticas, as chamadas políticas públicas ou políticas governamentais são aquilo que nós percebemos enquanto cidadãos, da presença do Estado em nossas vidas. É por meio dessas políticas públicas, certo? Políticas governamentais, que nós temos as percepções dos nossos direitos fundamentais, dos direitos sociais, dos direitos civis, dos direitos humanos. Nesse sentido, a gente dedica a aula de hoje ao estudo da desigualdade e políticas públicas, ok? Começamos então com a citação do Carlos, que fala o seguinte: as políticas públicas, por autor, são essenciais porque elas mensuram a pertinência de uma estratégia definida visando a solução de problemas, por meio da qual é possível verificar os resultados alcançados e gerar conhecimentos cuja finalidade é a correção de erros e a proposição de melhorias. Traduzindo um pouco o que o autor diz nesse caso, a gente tem por meio das políticas públicas o cumprimento do dever do Estado quanto aos direitos fundamentais, direitos civis, direitos sociais, direitos humanos, como eu disse a vocês. A lei, ela institui uma série de atribuições cujo o Estado é obrigado a cumprir. E ele materializa isso pela execução dessas leis no sentido de promover políticas públicas. É evidente que essas políticas públicas não são uma mera repetição da determinação legal. O que é isso, professor? Quando, por exemplo, está descrito na Constituição, está previsto na Constituição, que o Estado é responsável pela saúde e que a saúde há de ser prestada pelo Estado por meio do Sistema Único de Saúde, né, por meio do SUS, e ali se dá uma prestação de saúde gratuita, pública, universal, nós teremos o quê? Lógico, a incumbência de que o Estado ele se institui enquanto responsável, enquanto obrigado a promover políticas de saúde, mas dentro de uma estrutura administrativa, de gestão, que o Estado, a partir da sua configuração, da sua estrutura administrativa, vai promover essa política de saúde. Em que sentido? É com aquele grupo de servidores, com o gestor eleito, certo? Com os seus auxiliares políticos, é que vão ser, né, mobilizadas as forças do Estado, a sua máquina, a sua estrutura, de acordo com as verbas que forem fornecidas, né, aí respondendo às determinações legais sobre transferência de verbas, sobre arrecadação, sobre aplicação de dinheiro público e tudo mais, é que vai de fato fazer com que chegue uma injeção, uma vacinação, um leito para internação, um aparelho de mamografia, que seja, ok? Então, as políticas públicas, essencialmente, elas são uma forma de aplicar a lei, mas analisando estrategicamente, administrativamente, qual é a demanda de determinada população, de determinado local, para uma política específica, para que, diante da estrutura administrativa do Estado, se aplique a lei promovendo aquela política em termos materiais, em termos concretos, em termos objetivos, ok? Assim, na aula de hoje, a gente vai conhecer quem são os atores, os sujeitos presentes no processo de análise das políticas públicas, desde os mais óbvios, né, aqueles mais explícitos que a lei já coloca ali, como os administradores, os servidores públicos e os servidores políticos, até aqueles mais implícitos, como os formadores de grupos de pressão dentro das casas políticas, que a gente chama de lobistas, certo? Nos Estados Unidos, o lobby, o que é lobby? Lobby é uma forma de pressão, certo? Diante das autoridades políticas, para que elas possam envolver, colocar na agenda política, na pauta de discussão das entidades políticas, determinados assuntos que são de interesse de alguns grupos da sociedade. Então, por exemplo, a indústria de bebidas alcoólicas, ela vai designar lobistas, que são indivíduos, homens ou mulheres, que vão estar no Congresso Nacional assediando deputados e senadores para que eles coloquem em pauta alguns assuntos que são de interesse da indústria de bebidas, como redução de tributos
na área de bebidas alcoólicas, como redução de restrições para consumo, como viabilização de importação de alguns insumos, de matéria-prima, liberação para publicidade, enfim, aquilo que interessar para a indústria de bebidas vai ser colocado pelos lobistas diante de deputados e senadores para que aqueles assuntos sejam incluídos na agenda pública, para que ali se vote uma redução de imposto, para que ali se vote um alargamento das possibilidades de publicidade e assim por diante. E a gente chama lobby, né? Que na verdade são grupos de pressão. Nos Estados Unidos essa profissão é regulamentada, ok, no Brasil não. Não é crime você praticar o lobby, mas não é uma profissão regulamentada, certo? Também há a possibilidade de intervenção, de pressão de acadêmicos, né, de cientistas políticos, de sociólogos, de pessoas entendedoras academicamente da área política, da área social, que vão também ser formadores de opinião, são intelectuais, certo? Dessa área, que as suas apresentações, as suas explanações, elas têm peso, certo? Diante tanto da opinião pública, né, da sociedade, quanto dos próprios agentes políticos, além de consultores e outros agentes que vão formar essa gama de atores que influenciam na ação das políticas públicas, ok? Esse conhecimento, né, da arena de decisão, das decisões políticas, vai incluir também a familiarização com o papel, com os valores e com os interesses de cada um desses atores. Ou seja, cada um vai estar na arena política, certo? Que é onde se decidem as políticas públicas, que é onde se forma uma agenda pública, uma agenda de administração, uma agenda administrativa, certo? Tentando espaços de poder, locais de fala, para que ali os seus desejos, as suas demandas tenham lugar, tenham vez. Então, vou ter nesse caso também os sindicatos, certo? As associações, as instituições religiosas, que são associações, certo? CNBB, Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, as associações de igrejas protestantes, igrejas evangélicas, certo? Confederação Espírita, enfim, todas essas figuras, esses atores, eles vão ter alguma participação nessa arena pública, porque todos demandam por políticas públicas que os atendam, que venham a responder a seus anseios, certo? E a gente vai ver como é que essa relação acontece, ok? A gente vai partir do pressuposto de que uma política pública ela vai sempre receber influência desses atores, certo? Sempre vão querer que, se há política de saúde, que se atente para as minhas pautas. Então, se eu tenho ali, por exemplo, a presença de um ator social que é a Igreja Católica, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, e vamos supor que onde ser empregados vários recursos públicos para políticas de contraceptivos, anticoncepcionais. A gente sabe que dentro da doutrina religiosa católica, os contraceptivos, né, os anticoncepcionais de medicamentos mesmo, né, eles são proibidos, né? É dado enquanto um ensinamento, uma filosofia da Igreja Católica, não haver nenhum tipo de contraceptivo no sentido de impedir que haja uma concepção natural, certo, da mulher, e muito menos pode haver algum tipo de interrupção da gravidez. Então, se houver políticas pró-contracepção, políticas referentes a DST/AIDS, como distribuição de preservativos gratuitos, né, políticas de natalidade, sobre educação sexual, enfim, tudo isso a Igreja Católica vai se posicionar contra. É um direito da Igreja, porque a gente está dentro de uma democracia. Todos esses grupos sociais têm, de fato, que conseguir o seu lugar de fala. Não estou fazendo nenhum juízo de valor aqui, no sentido de defender ou acusar a Igreja Católica pela sua filosofia. Ela tem o direito de ter a filosofia que tem, certo? Eu só estou tomando como um exemplo. Eu poderia, por exemplo, falar da indústria farmacêutica, que falar toda a política pública de saúde que não venha pensar em atenção básica, que não venha pensar, por exemplo, em qualquer tipo de política sanitária que não envolva remédios, que não envolva medicamentos. Por quê? Porque nós, a indústria farmacêutica, queremos vender. Então, se você vai dizer que alguém precisa ter controle de natalidade, vamos vender anticoncepcional, vamos colocar contraceptivo, vamos fazer o governo licitar em grandes lotes de anticoncepcional para distribuir para as mulheres de forma gratuita. Então, o governo paga, a indústria farmacêutica embolsa uma grana boa e fica todo mundo feliz assim.
Cada um vai diante daquilo que pretende. E tanto a indústria farmacêutica, que quer muito vender esses contraceptivos, quanto a Igreja Católica, que não quer que as pessoas tenham acesso a anticoncepcionais, vai tentar lugar de fala diante das instâncias de poder. Seja no poder legislativo, seja no poder executivo, até em alguns momentos que é possível isso acontecer dentro do poder judiciário, lá no Supremo Tribunal Federal, por exemplo. Toda vez que vai se julgar alguma ação referente à constitucionalidade, que essa ação tem temas de relevância social, existe a figura no processo constitucional chamada amicus curiae. Essa expressão amicus curiae é uma expressão que designa amigo da corte, uma expressão em latim, né, que quer dizer amigo da corte. Então, esse amicus curiae nada mais é do que um ator social que tem algum tipo de relação com aquele tema que está sendo julgado lá no Supremo, que ele vai ser chamado a se pronunciar. Não que ele vai ser parte do processo e não que ele vai ter algum tipo de poder decisório, certo? Naquela ação, mas ele vai ser chamado a opinar, ele vai ser chamado a se expressar dentro do procedimento daquela ação de constitucionalidade. Por exemplo, se vem a ser discutido em algum momento no Brasil a constitucionalidade ou não do dispositivo do Código Penal que fala que aborto é crime, e é crime contra a vida, tem que ser levado a júri, certo? Aí vamos supor que alguém entra com ação direta de inconstitucionalidade dizendo, olha, o artigo do Código Penal que fala que aborto é crime é inconstitucional. E eu quero que o Supremo diga se é ou não constitucional. Quando o Supremo for julgar essa ação direta de inconstitucionalidade, que a gente chama de ADI, né, provavelmente vai se chamar a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, a Associação de Igrejas Evangélicas e Protestantes, vai se chamar o Conselho Federal de Medicina, vai se chamar associações ligadas ao movimento feminista, tudo isso. Né? Lógico que não vai chamar só um lado, vai chamar todos os lados, para que todos sejam ouvidos e aquilo, de alguma forma, tenha o quê? Peso, influência no julgamento. Não determina o julgamento, mas a sociedade tem que ser ouvida. Por quê? Aquela decisão, ela vai acabar irradiando em políticas públicas. Você está entendendo? Por quê? Se o Supremo Tribunal Federal decide, por exemplo, que o dispositivo do Código Penal que trata aborto como crime é inconstitucional, o aborto deixa de ser crime no Brasil. Ele pode não se tornar legal, mas ele deixa de ser crime. Né? Não vai ter a possibilidade de você fazer o aborto legalmente, optar pelo aborto. Mas você não pode mais ser processado e nem julgado e condenado por ter cometido um aborto. Certo? Nesses casos, vai ter que haver políticas públicas. Né? Em relação à saúde, à segurança, à educação sexual, enfim, que vai ter o aborto como objeto. Certo? Nesses casos, amigos e amigas, esses grupos da sociedade, Igreja Católica, Igrejas Evangélicas, Conselho Federal de Medicina, movimento feminista, todas essas pessoas, elas vão ter que ter um lugar de fala porque elas são os destinatários dessas políticas. De alguma forma, esses grupos sociais, eles têm que apresentar os seus argumentos, os seus fundamentos, para a gente entender que Brasil é esse, que sociedade é essa e o que ela quer. E a política pública, ela precisa, essencialmente, desse exame sensível do que, de fato, é a demanda da sociedade. Se a gente for pensar, por exemplo, em tabagismo, né, cigarro, se a gente for pensar em alguma estatística sobre o número de fumantes no Brasil, há 20 anos, né, 20 anos atrás, a gente teria um número muito maior de fumantes do que nós temos hoje. Hoje tem essas coisas aí, né, tal do vapor, né? Essa juventude está fumando cigarro eletrônico, que é super perigoso, enfim, mas a gente vê que cigarro, né, o cigarro mesmo, ele é muito, muito pouco popular hoje em dia. Eu lembro que quando eu estava na faculdade, já vão aí quase 20 anos, né, que eu estava na faculdade, todo mundo fumava. Todo mundo fumava, os professores fumavam, os alunos fumavam, todo mundo fumava. O pátio da escola era um fumódromo. Lá o pátio da universidade, as cantinas, todo mundo fumava. Hoje, eu sou professor universitário e eu conto nos dedos os alunos que eu vejo fumando. Praticamente ninguém fuma. Certo? Então, qual que seria, hoje, a dedicação essencial para uma política anti-tabaco? Muito menor do que há 20 anos. Por quê? Se eu tenho uma população fumante hoje muito menor do que 20 anos atrás, qual é o sentido de empregar o mesmo caminhão de dinheiro que eu empregava 20 anos atrás para fazer as pessoas pararem de fumar e empregar esse mesmo valor hoje que as pessoas praticamente não fumam mais?
Essa análise sensível de verificar o perfil da sociedade, saber que política pública realmente vai ser necessária, é essencial para que haja o quê? O sucesso no cumprimento da lei que atribui, que confere, que obriga o Estado a uma política pública e fazer com que essa política seja efetiva. Não adianta eu ficar colocando 10, 20, 30 campanhas publicitárias na televisão falando para de fumar, para de fumar, para de fumar, para de fumar, quando, na verdade, o problema não é o cigarro, o filtro lá, aquele cigarro de papel, é o tal do vapor, é o cigarro eletrônico que hoje está promovendo vários danos à saúde das pessoas. Tem jovens morrendo por causa de vapor. Então, o que deve ser feito em termos de política pública de saúde nesse sentido? Vamos falar dos males do vapor. Fazer publicidade, campanhas educativas, vamos subir a alíquota do IPI sobre o vapor, vamos restringir o uso, fiscalizar. Isso é política pública. Porque hoje a população depende de uma política pública que atenda às necessidades de fazer com que os jovens parem de usar o vapor, certo? E, em menor escala, uma política que também deva manter aí o discurso que as pessoas também não devem fumar cigarro comum. Ok? Nesse sentido, a gente avança e traz um exemplo para vocês. Ó, um governador, prefeito ou administrador público, por exemplo, é um ator individual. Enquanto a Ordem dos Advogados do Brasil e a Associação Bairro Alfa, hipotética, são atores coletivos. Todos são atores sociais, certo? Que vão aí, atores políticos e sociais, né? Que vão aí influenciar no manejo, na aplicação de políticas públicas. Nesse sentido, gente, a expressão age intencionalmente serve para diferenciar os atores de grupos organizados e não organizados, ok? É a diferença entre os moradores do bairro Alfa, que são simplesmente moradores que não se organizam numa associação, que vai poder ter o poder de representatividade de todos, certo? E a associação do bairro Alfa, que de repente ela sim se institucionalizou, tem seu CNPJ, tem uma sede, tem um presidente, tem os conselheiros, e ela está dentro de uma estrutura administrativa organizada, que vai poder fazer uma reivindicação também organizada e, consequentemente, intencionalmente. No primeiro caso, que a gente está diante de um agrupamento, de uma coletividade, um ator coletivo não organizado, não há intenção organizada também. Enquanto no outro caso, que a gente chama de sociedade civil organizada, há um sentido direcionado, objetivo, que só essa organização ela permite. Os atores governamentais, eles são todos os que têm o governo como lugar de pertencimento. O prefeito, o governador, um ministro, um secretário, um magistrado, um procurador e assim por diante, ok? Todos eles são atores do chamado poder instituído, né? São atores governamentais. O mesmo acontece com servidores públicos também, são chamados de burocratas, tá? Os atores não governamentais são os grupos que não atuam desde uma posição no governo, mas sim eles atuam diante da sociedade civil, ou melhor dizendo, eles atuam na sociedade civil visando influenciar o governo, porque é o governo que tem poder decisório. Certo? São os grupos de interesse, ou os grupos de pressão, chamados grupos de lobby, assim como os partidos políticos, né, os meios de comunicação, que é a imprensa, né, os think tanks, ou os institutos de pesquisa, né, os destinatários das políticas e as organizações do terceiro setor, que também têm poder de influência, que também vão buscar lugar de fala. Ok? Os atores governamentais, eles agrupados, eles não representam necessariamente os mesmos interesses. Eles apenas atuam a partir de uma posição de governo. Por quê? Dentro de um contexto republicano e democrático, que é o caso da nossa configuração política, nós somos uma república e estamos regidos pelo poder, pela tripartição de poderes, né? Executivo, legislativo e judiciário, e isso tudo se insere dentro de um contexto democrático de administração, de gestão pública, a gente vai ter o quê? Vários tipos de gestores que são eleitos, desde aquele com pensamento e ideologia mais progressista, que a gente pode dizer mais à esquerda, até aquele com uma ideologia mais conservadora, que a gente vai dizer mais à direita, né? E a democracia, né, e a rotatividade de poder, ela garante essa possibilidade de, durante o mandato, você ter um político mais conservador, durante outro mandato, um político mais progressista, e assim diante do anseio, da vontade popular expressa nas eleições, é que a gente vai ter essa possibilidade de modificação. Então, a gente não tem, assim,
um perfil exato, estático, mas independentemente da ideologia do gestor que está lá, ele está no Estado. E ele tem esse poder de gerir, de promover as políticas públicas. Por isso que a gente pode esperar que diferentes características, valores e motivos vão mover esses atores, certo? E a gente vai conhecer melhor as características de cada um desses atores. Vamos pensar isso tudo sob o prisma que nós estamos diante de uma república e dentro de um sistema democrático. É um regime republicano, um sistema democrático, tá? Os políticos, eles são eleitos para levar o quê? A agenda de motivos, de intenções, de demandas da população à materialização. Se a população quer saúde, aquele gestor, aquele político, ele vai ser eleito para dar saúde, dar educação, transporte, segurança, blá, blá, blá. Certo? Os valores e interesses dos seus respectivos eleitorados, né, motivo pelo qual eles possuem a legitimidade democrática para estarem ali ocupando aquele cargo público, né, seja no executivo, seja no legislativo, já que aqui o judiciário não é eleito, o judiciário ele se compõe por concurso público. Nós temos o quê? A relação de representatividade vertical. Porque o sistema democrático brasileiro é um sistema representativo. Nós estamos diante de uma democracia representativa. Em que sentido? Os políticos eleitos, eles são nossos representantes. Então, eles são indivíduos que, entre aspas, têm uma procuração nossa para exercer aquilo que a gente precisa enquanto eles estão no governo. Se eu elejo um deputado, eu elejo ele na intenção de que ele leve ao campo da política instituída as minhas necessidades enquanto cidadão. Então, eu vou lá procurar aquele que tem um discurso que tenha conexão com as minhas ideias. Vamos supor, eu quero muito que haja uma educação pública gratuita e de qualidade. Eu quero que, desde o ensino fundamental, as crianças possam ir para a escola sem ninguém ter que pagar uma escola particular para ter um bom ensino. E eu quero que as universidades públicas elas sejam cada vez mais e maiores e mais fortes e possam atender a toda a demanda da população. Eu vou pegar o político que tem esse mesmo discurso comigo e vou votar nele. Na intenção de que ele vá, a partir do momento que ele se institui no mandato, levar aquelas demandas sobre educação pública gratuita e de qualidade para o Estado. Fazendo com que aquilo vire o quê? Uma escola no meu bairro, não é isso? Uma escola na minha cidade, mais uma universidade ou um instituto federal no meu estado, e assim por diante, ok? E aí eu vou citar a SEC, né, que diz o seguinte: a ação dos políticos é limitada pelo mandato. No Brasil, os mandatos são de 4 anos, podendo os mandatos de senador da República ser de 8 anos, ok? E também isso é limitado pelas leis. Os políticos eles não têm o poder ilimitado. A lei baliza, limita as suas condutas. E aponta também que os políticos agem pelo próprio interesse, por interesse dos partidos políticos a que pertencem, por interesse dos grupos de pressão, né, que são os lobistas, né, como categorias profissionais, movimentos sociais, empresas, sindicatos e assim por diante. Também agem balizados por interesses localizados geograficamente, por exemplo, base territorial. Ele vai querer direcionar emendas parlamentares, verba para a sua base eleitoral, para o seu estado, para a sua região, para a sua cidade, e também ele vai ser pressionado por interesses coletivos. No topo da pirâmide governamental e depois, né, de eleitos, a gente vai encontrar o quê? Os políticos designados politicamente, que são aqueles indivíduos que só estão ali pelo voto, né? E que, a partir do momento que eles estão ali pelo voto, eles podem formar a sua base de trabalho por meio de indicações. Por exemplo, quem forma o seu ministério é o presidente da República. Ele vai indicar quem são os ministros que vão ocupar cada pasta. Quem forma o seu secretariado estadual é o governador. Quem forma o seu secretariado municipal é o prefeito. Certo? Normalmente, eles atuam em funções estratégicas de chefia no governo, com caráter de cunho político ou de comando político-administrativo. Então, o ministro da Fazenda, quem indica é o presidente. O secretário estadual de saúde, quem indica é o governador. O secretário municipal de finanças, quem indica é o prefeito. Certo? Eles não foram eleitos, esse ministro, esses secretários, eles não foram eleitos, eles foram indicados, ok? E no Brasil, esses servidores eles são agrupados em 2 tipos. Existem os servidores que ocupam funções de confiança, e essas funções de confiança são acessíveis exclusivamente a servidores de carreira, ou seja, aqueles que ingressaram no serviço por concurso público, tá? E eles vão compor ali posições de chefia, direção e assessoramento, ou seja, você de repente passou no concurso público para analista de determinada pasta do governo e você chega de repente a secretário. Por quê? Porque o governador tira você
da sua função original de analista e coloca você no secretariado, certo? Enquanto você estiver lá, você está exercendo função de confiança. E também existem os chamados cargos comissionados, que eles são acessíveis a servidores internos e aos indivíduos externos, certo? E esses cargos comissionados, eles não obrigatoriamente vão absorver mão de obra de servidores efetivos. Eles vão poder ter o quê? Pessoas que não passaram por concurso público ocupando cargos públicos, tá? Eles não têm vínculo administrativo, eles têm vínculo trabalhista, ok? O contrato deles não é um contrato público, é um contrato privado, e eles ali recebem pelo trabalho que eles exercem enquanto eles estiverem ocupando aquele cargo comissionado, certo? Eles não compõem a máquina pública de forma contínua, de forma perene, como são os servidores de carreira. Quanto aos burocratas, né, os servidores públicos, é o sinônimo, aqueles que ocupam a condição de servidores enquanto indivíduos de carreira, que ingressaram na carreira pública por concurso, eles são corpo administrativo do Estado. Porque eles vão estar ali naquela máquina pública, independente do governante que estiver. E por mais que seja um governante habilidoso, ele vai ter sempre que lidar com aquela estrutura que está ali mantida, sólida e coesa, independentemente da sua pessoa. Então, vamos supor, se eu tenho uma Polícia Federal, que ela é majoritariamente conservadora em termos de ideologia dos policiais que formam aquela instituição, eu posso colocar um presidente progressista, eu posso colocar um ministro da Justiça progressista, mas eu não posso dizer que aquela polícia vai ter um viés progressista de atuação. Ela vai ter muito mais a cara dos seus servidores do que do gestor. Isso se chama institucionalismo. É um estudo muito comum que a gente faz dentro da ciência política. Aí é esclarecedor, tá, gente? Quem tiver interesse aí nos textos, né, nos assuntos de institucionalismo, vai lá no Google Acadêmico, né, no Google Scholar, que ele vai ter textos muito bons lá sobre institucionalismo. Beleza? Os servidores, eles vão representar um elo entre as decisões tomadas politicamente e a sua implementação prática. Por quê? Porque eles são os responsáveis por essa implementação prática. São eles que fazem acontecer a política pública que veio de uma decisão administrativa do gestor. Enquanto o político eleito ele define as diretrizes, os caminhos da atuação da política pública, os designados politicamente, eles vão colocar o quê? Essa política pública em prática, em movimento, pela colaboração de servidores públicos, sem a qual seria impossível dar continuidade a qualquer tipo de gestão, a qualquer tipo de administração. Então, é como se o político, o gestor eleito, o presidente, o governador, o prefeito, ele fosse o motorista de um carro, cuja toda a estrutura mecânica de rodagem, ela é formada pelos servidores. Ele até dirige o caminho da política, mas quem faz realmente aquele carro andar são os servidores públicos, ok? Os políticos, por exemplo, eles podem até enfatizar a eficiência e eficácia, ou não, né? De uma política por conta dos benefícios que gera ou deixa de gerar para o seu eleitorado. Aqueles que foram designados politicamente, né, os cargos comissionados, ao seguirem as diretrizes dos políticos, eles podem atuar como olhos e ouvidos de quem os indicou, né? Porque eles vão estar ali, de repente, na rua, vendo o que realmente a população precisa, vão estar diante dos colegas servidores públicos efetivados para saber qual é o tipo de receptividade, de resistência, de colaboração que ele tem dentro daquele corpo de servidores, certo? Né, do funcionalismo público, que a gente chama. E, por outro lado, por eles atuarem também em funções administrativas, eles auxiliam nas considerações dos aspectos técnicos, né, de uma avaliação que vai determinar como que uma política pública vai se materializar. Beleza? Os servidores, né, por sua vez, eles vão se destacar pelo papel central que eles têm no abastecimento de informações, que vão ser muito úteis para o controle e para o monitoramento da implementação das políticas públicas, né? Já fora desse ambiente governamental, existe uma gama enorme de atores que são muito importantes na participação da elaboração dessas políticas públicas. Por quê? Porque eles são os destinatários finais. Uma política pública, ela só tem resultado se ela de fato atingir aquilo que é necessário para o cidadão. Certo? E isso é muito estratégico para o próprio político, para o próprio gestor, no sentido dele poder o quê? Ser reeleito, meus amigos e minhas amigas. O que adianta o indivíduo fazer política que não atende os anseios dos seus eleitores? Aí eu dou aquele exemplo para vocês. Vamos lá. Temos uma cidade que tem problemas com enchente, alagamentos. Beleza. Essa cidade tem um prefeito.
E essa cidade não gosta de ter suas casas alagadas, as ruas intransitáveis, não gosta. O que esse prefeito pode fazer? Ele pode, tá? Fazer realmente a política pública essencial de saneamento básico, de macrodrenagem, para resolver o problema dos alagamentos, né? Fazer as políticas ambientais, de plantação de árvore nas encostas, plantação de árvore nas margens dos rios, ver aí a parte de limpeza dos córregos, dos mananciais, do rio que corta aquela cidade. Tudo isso é caro e causa um transtorno danado à população enquanto está acontecendo. E você sabe o que mais? Ninguém percebe. Não é uma coisa que grita aos nossos olhos enquanto uma política pública. Sabe por quê? Quando você vai limpar um rio, você tem que, de repente, mobilizar uma estrutura administrativa muito grande que vai causar um impacto urbano, um impacto social, de repente tem que desviar o trânsito. Assim como é fazer toda uma ação de macrodrenagem, você vai ter que abrir as ruas, desviar o trânsito, bloquear, o trânsito fica uma porcaria, a cidade fica toda suja, gente trabalhando o tempo inteiro, é barulho, comerciante vê que não está passando mais ninguém na porta do comércio dele. É um transtorno. Para resolver é um transtorno. Certo? É um transtorno e pode levar muito tempo. Depois que ela está pronta, que passou o asfalto ali em cima, e vai chover e não vai alagar mais, ninguém vai associar aquele prefeito à solução das chuvas, à solução dos alagamentos. Vai associar aquele prefeito a todo o transtorno que é aquela obra de macrodrenagem, de limpeza dos rios, de plantação dos mananciais, de plantação de mata nativa nos mananciais, não acontece, acabou levando de problema. Certo? Esse cara vai ser reeleito? Dificilmente. Ele foi um bom gestor? Foi. Pelo menos ele resolveu um problema essencial que a cidade precisava. Certo? O que muito dessa população quer? Ela quer emprego. Ela quer trabalho. E muitas das vezes é mais difícil para o gestor ele incentivar o desenvolvimento econômico, comercial, industrial na sua área, trazendo boas empresas, fortalecendo o comércio local, incentivando com medidas tributárias, fiscais, o desenvolvimento do comércio, o desenvolvimento da indústria local para empregar pessoas. E, além disso, ele também vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que dar políticas educacionais, políticas de formação, para fazer com que essa população seja formada tecnicamente, academicamente, que ela seja apta ao trabalho. O que ele vai fazer? Ele vai encher a máquina pública de ar-condicionado em salário de R$ 1.500, R$ 2.000. Certo? Porque ele agrada de forma rápida aquele eleitorado e ele garante ser eleito na próxima eleição. É uma relação meio louca, mas é a realidade do Brasil. Tá? Eu estou falando de política pública porque é muito melhor, dependendo da situação, para um gestor que quer se manter no poder, fazer uma pracinha bonitinha, coloridinha, que não deixe de ser algo importante para qualquer população, certo? Do que ele fazer uma obra de macrodrenagem. A pracinha, todo mundo vê, todo mundo brinca, todo mundo se reúne e todo mundo vai associar que aquela pracinha foi feita pelo prefeito tal. A obra de macrodrenagem, que pode durar os 4 anos da gestão dele, da administração dele, ele vai ficar marcado como prefeito do transtorno, do trânsito ruim, da sujeira, do cheiro de esgoto. Ele não vai ficar marcado como prefeito que resolveu as questões de alagamento na cidade. Ele perde a eleição para o seu adversário político, que vai pegar uma cidade consertada em termos de alagamento, na gestão dele não alaga mais, todo mundo vai falar que ele é bom, o outro é ruim. É natural, isso acontece. E tudo isso a partir de uma percepção muito inteligente do gestor público, de entender o que a população quer. Não estou apontando vilões e mocinhos nessa situação, porque nem há essas figuras nessa situação de vilões e mocinhos. O que há de verdade é o quê? Uma realidade, e os gestores estão muito atentos a essa realidade, porque todos querem ser reeleitos, todos querem se manter no poder. Eles farão o quê? O que for preciso. Certo? E aqui a gente vai ver alguns exemplos da atuação, certo? Desses grupos de pressão, né? Desses grupos sociais, que a gente chama de sociedade civil organizada. Um sindicato em manifestação de rua contra uma reforma que diminui direitos trabalhistas. Uma associação profissional, como a OAB, que publica uma nota nos meios de comunicação e repudia uma lei aprovada pela Câmara dos Deputados. Uma reunião entre grupos empresariais e o presidente do país, promovido por uma federação de indústrias. Certo? Para justamente o quê? Colocar diante do presidente o que aqueles empresários querem. Gente, isso é o tempo todo.
Vocês acham que aquela galera da Fiesp, que é a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, que é ali a reunião das maiores fortunas do país, ela não está direto no gabinete do presidente, seja o presidente mais conservador à direita, seja o presidente mais progressista à esquerda. Todos os dois vão sofrer um assédio constante e todos os dois vão ter que atender as demandas da Fiesp. Porque se não atender, quem tem dinheiro vai ter o quê? Muito mais poder do que quem está no poder. E ele coloca e tira quem está no poder de acordo com o seu poder econômico. Certo? Seguindo, a gente pode falar, o que a gente já adiantou ali no exemplo que eu dei do prefeito, que os beneficiários ou os destinatários das políticas públicas vão ser aqueles para os quais essas políticas elas foram criadas, certo? Podendo ser indivíduos, grupos ou mesmo organizações sociais, tá? O SEC, ainda citando ele, né, ele destaca que esses atores sociais eles vão influenciar a análise das políticas públicas pela atuação como os militantes na internet e em diferentes meios de comunicação vão atuar pedindo, cobrando, exigindo e fiscalizando do governo as políticas públicas que eles demandam, certo? Já as organizações de terceiro setor, né, são organizações privadas, sem fins lucrativos, cujas atividades se direcionam à solução de problemas de interesse coletivo. Então, elas atuam em parceria do Estado. Elas não substituem o Estado, mas elas fazem coisas que o Estado ou não faz, ou que ele faz também, certo? São as organizações não governamentais, certo? Que elas vão atuar em ações das mais variadas áreas, meio ambiente, assim por diante, certo? Em associação com o Estado ou, né, em conjunto com ele. Elas normalmente atuam nas implementações de políticas em colaboração com a ação pública, certo? Ou de forma independente, né, quando a ação estatal ela acaba sendo inexistente e que pese a lei determinar que ela exista, mas na ausência, na omissão do Estado, muitas das vezes essas organizações elas ocupam o status que o espaço do Estado deixa de ocupar, né? Por atender os interesses coletivos, essas ações, né, provenientes das organizações do terceiro setor são chamados para participar das análises das políticas públicas por meio dos planejamentos participativos e dos conselhos gestores, porque eles têm poder de fala, já que eles conhecem a realidade, eles podem ajudar na formulação e na implementação da política pública, no sentido de fazer com que elas tenham mais efetividade, ok? E aí a gente parte para a análise das fases da política pública. Vamos citar Araújo e Rodrigues, que eles falam o seguinte: para que se questione os programas públicos com efetividade, é preciso, antes de tudo, conhecê-los em profundidade. Para isso, existem mapas, modelos e conceitos que auxiliam na tarefa de entender a lógica das políticas, como funcionam, quais são suas diferentes fases e quais fatores participam de sua formação. Entre os modelos que a gente tem aí descritos nessa parte, o ciclo político, né, o modelo sequencial, é um dos mais comuns, já que ele facilita o entendimento das políticas. Porque, como a gente tem mandatos de 4 anos, a gente vai ver como que desenvolve as políticas a partir do tempo que cada gestor tem no poder. O ciclo ele vai dividir cada política em fases sucessivas, porque há políticas passíveis de serem aplicadas dentro de um mandato e há políticas que, de fato, vão estender um mandato que deixam de ser políticas de governo para serem políticas de Estado, certo? E cada fase, ela dá continuidade ao que foi concluído pelo anterior, constituindo aí um ciclo que se repete. Beleza? Então, eu vou ter política de governo quando é uma política que ela se adere essencialmente à figura daquele gestor, e políticas de Estado que, independente do gestor que tiver no poder, ela vai acontecer, certo? E aí, esses autores que a gente citou, eles trazem um modelo que inclui fases, né? Que a gente vai ver agora. Primeiro se define o problema e o agendamento, ou seja, temos um problema social e isso vai fazer parte da nossa política. Identificação de um problema como importante politicamente e inserção dele na agenda política. Depois, formulação das medidas de política e legitimação da decisão. Se desenvolve um desenho da política, né? Qual é o modelo que a gente vai seguir para implementar, envolvendo a análise de alternativas ou opções e a mobilização da rede de apoio político. Depois, implementação, que vai ser a aplicação da política, incluindo aí os aspectos de organização administrativa, de recursos humanos e financeiros para sua concretização, certo? Depois, avaliação e mudança. Depois que a política foi implementada, vai se fazer o quê? Uma glosa que a gente fala, né? Um teste, uma prova, né? Uma mensuração dos impactos e resultados provenientes dessa política para a resolução dos problemas, ver se de fato ela foi efetiva. Vai se fazer uma análise de eficácia e eficiência, gerando informações para as correções, certo, de erros que possam ser necessários a serem corrigidos aí para que se possa dar melhorias e continuar um novo ciclo da política de uma forma mais eficaz.
ok? No bojo, né, da história, que a gente teve aí o processo de redemocratização a partir de 1984, culminando com a promulgação da Constituição de 1988, o enfrentamento dos problemas ligados à fome, à pobreza, à desnutrição foi definido e entrou na agenda política. Isso está na Constituição. A erradicação da fome é um dos objetivos da nossa República. Após um processo de formulação de alternativas, de debate político, aí nasce o quê? A política pública materializada, que é o programa Bolsa Família, certo? Que ele é orientado ao combate da pobreza e da extrema pobreza por meio de transferência de renda. As pessoas recebem dinheiro mesmo para que elas possam comer, para que elas possam ter alguma qualidade de vida. E aí eu vou citar Oliveira Lota e Freitas, eles falam o seguinte: os beneficiários do Bolsa Família deveriam cumprir uma série de condições, como manter a carteira de vacinação dos filhos em dia e garantir a frequência adequada na escola. A implementação, por outro lado, dependeu da colaboração financeira e administrativa entre o governo federal, estados e municípios, né, a questão dos CAPs e assim por diante, né, bem como entre os diversos setores envolvidos, educação, saúde, assistência social, direitos humanos, tudo isso, para que houvesse, de fato, uma política eficaz para a erradicação da fome. Não conseguimos erradicar a fome, mas conseguimos avanços muito importantes. Durante o último governo, voltamos ao mapa mundial da fome e da miséria. Como o atual governo, já saímos, isso está nas estatísticas, basta vocês acessarem, ok? Vou citar aí Araújo e Rodrigues, eles esclarecem o quê? Em relação à avaliação de eficácia e de eficiência, né, que é aquele remate final no ciclo da política pública, né, é necessário que haja o quê? Uma geração de informações e de conhecimentos para que se possa fazer uma redefinição daquela política pública, não repetindo eventuais erros que foram cometidos anteriormente. Nesse sentido, meus amigos, ao se decompor as políticas em etapas, o entendimento fica muito mais fácil pela redução da complexidade, porque a gente sabe onde que foi que aconteceu um determinado erro e ali a gente corrige para que a gente possa seguir não errando mais. Essa redução, por outro lado, ela também pode receber críticas, porque a política não ocorre nunca de forma ordenada em fases, né? Toda vez que você mexe com o ser humano, nada pode ser muito objetivo, né? Tudo é passível de sofrer várias influências que vão, de repente, tornar um caminho que a gente acha que é muito retinho, um pouco tortuoso. Porque, muitas das vezes, a formulação de opções de políticas públicas é um processo longo, certo? E muito anterior ao agendamento. O agendamento que eu falo é o que é incluir na pauta para que aquilo vire uma política material mesmo. E quando a gente está diante de um ciclo que não abrange a dinâmica entre os diferentes tipos de atores e níveis de decisão, a gente pode acabar o quê? Pecando na implementação da política pública, porque às vezes você tem uma situação quando você foi fazer um planejamento e quando você vai aplicar aquela política, a situação já é outra. Ou ela se agravou, certo? Ou ela arrefeceu, ou ela mudou de cara, né? É o exemplo que eu dei para vocês da política anti-tabaco. A política anti-tabaco que era aplicada no Brasil há 20 anos não pode ser a mesma política que hoje. Hoje há muito menos fumantes. Se eu continuar aplicando a mesma política com a mesma intensidade, eu vou perder dinheiro, porque eu posso estar alocando recursos públicos em políticas que realmente demandam mais recursos, que não seja a questão do tabaco, porque já temos uma solução muito boa na questão do tabaco, já que a diminuição do número de fumantes foi muito expressiva, certo? Nesse sentido, amigos e amigas, a gente cita de novo Araújo e Rodrigues, e eles dizem que existem 3 conceitos centrais na metáfora dos fluxos múltiplos, certo? Que é esse fenômeno que acontece quando você tem o quê? Uma variável que vem a incidir no processo, desde a formulação, ou seja, do desenho de uma política pública, que é o planejamento que vai ser feito, até a sua implementação. Primeiro, as comunidades políticas que partilham preocupações relativas aos problemas estabelecem diálogo sobre ideias, elas precisam ser ouvidas. Os empreendedores políticos que mediam, né, e negociam o processo de agendamento devem estar atentos a essas demandas. E a janela de oportunidade política, que é o quê? É o momento em que se abre a agenda para a inclusão de novos problemas, de novas necessidades, novas demandas da sociedade e de suas respectivas políticas, né? É o que ocorre quando se cruzam esses 3 fluxos, e o fluxo dos problemas, né? O fluxo das políticas e o fluxo da política em si, vai, de fato, desenhar aquilo que vai ser necessário para aquele momento e para aquela configuração de destinatários que a política aí vai se dirigir, né? Vai se debruçar sobre, certo? Então, a gente está falando de uma continuidade, de um dinamismo desses atores que são responsáveis pela formulação e implementação das políticas públicas, no sentido que eles têm que estar sempre em movimento, sabendo que tipo de política vão implementar e como que vai estar essa implementação e que cara
a população destinatária dessa política tem, para que ela seja, de fato, uma receptora, né, efetiva dessas políticas. Beleza? E aí a gente passa a falar já, nesse momento final, de instituições na análise de políticas públicas, né? Vamos lá partir com um exemplo rápido. Olha só. Vamos considerar duas situações. Na primeira situação, uma política tem como berço de nascimento o poder legislativo, tá? No âmbito de uma comissão parlamentar para a regulamentação de moedas e ativos digitais. Falar as criptomoedas, as bitcoins, elas vão ser regulamentadas a partir da proposta legislativa de um deputado que compõe uma comissão temática. Na segunda situação que a gente está aqui analisando, essa política ela vai nascer uma prefeitura municipal, uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ela cria uma política de fomento, né, a empresas de inovação no setor de moedas e ativos digitais, por meio de editais de financiamento. Quem quiser trabalhar aqui no nosso município com bitcoins, a gente vai fazer algum incentivo fiscal para ajudar aí vocês a ter viabilidade de instalação de empresas desse caráter aqui no nosso município. As duas políticas, elas representam o quê? Modos de estímulo ao setor, embora cada uma atue de modo diferente, regulamentando ou fomentando, certo? Uma maneira da gente entender a atuação diversa nas políticas públicas é compreender o quê? O contexto institucional de origem. Se ela nasce, por exemplo, na Casa Legislativa, qual é a sua forma de implemento? Lei. Ela vai virar uma lei. Uma lei que vai regulamentar como é que deve proceder com o Bitcoin no Brasil. Se ela nasce numa casa de gestão, que é uma casa administrativa, está diante do poder executivo, ela vai ser o quê? Uma política já materializada. Ela vai ser uma atuação do poder executivo no sentido de promover uma ação para fomentar, viabilizar, auxiliar, enfim, determinado setor. Certo? As práticas sociais, né, de cada uma dessas instituições, elas vão influenciar muito as decisões tomadas, porque vai incluir aí a percepção sobre as quais, né, os problemas estratégicos eles vão ali fazerem presentes diante da agenda e como eles devem ser solucionados, certo? Por quê? Porque cada instituição vai ter uma atribuição própria. E a partir do que elas ouvem da sociedade, por isso que elas têm que ser ouvidos atentos à sociedade, elas vão saber que tipo de política que elas vão empregar, ok? E aí, eu vou citar Sec de novo, que ele descreve uma tipologia que abrange 3 tipos de cultura política. Existe a cultura paroquial, né? Os cidadãos estão politicamente distanciados do governo. Existe a cultura que a gente chama de submissa, né? Os cidadãos são dependentes e submissos ao governo. E existe a cultura participativa, né? Os cidadãos são responsáveis e participantes do governo. Dentro da relação da democracia representativa, a gente tem muito mais do que lugar para essa cultura política da participação, certo? Nesse sentido, a gente compreender os diferentes contextos de uma política é muito importante para que a gente possa analisar as políticas públicas em si. Da mesma forma, pessoal, a gente analisando vai fazer com que a gente também entenda os diferentes estilos de condução da política pública, que vão consistir, na verdade, na tática da gestão dessas políticas, como que elas vão se apresentar, certo? Na sociedade. Aí eu pergunto a vocês, a elaboração será mais autoritária ou mais participativa? Depende tanto do gestor quanto da população. Lembrem do exemplo que eu dei para vocês da cidade, que precisa resolver o problema de enchentes, mas a população está mais preocupada com a praça e com os cargos comissionados na Câmara e na Prefeitura. Ok? Nesse sentido, meus amigos e minhas amigas, a gente precisa o quê? Analisar que existem estilos de análise das políticas públicas. Seg novamente vai dizer que é preciso atentar às 2 dimensões, a descritiva e a prescritiva. A descritiva é analisar como as coisas funcionam e a prescritiva é como as coisas devem funcionar, ok? Nesse sentido, a gente pode dizer que as políticas públicas elas possuem 3 dimensões importantes. Primeira, quem, o que e como. Essa deve ser a diretriz para a interpretação de políticas públicas dentro de uma análise sociopolítica. A gente tem que considerar o quê? Quem influencia ou decide sobre as políticas, que são os atores políticos. Depois, o que as políticas são em profundidade, certo? E a gente vai analisar as fases da política nesse momento. E depois, o modo como elas são moldadas pelo contexto ou pelo local. E aí são as instituições que vão falar nesse momento, né? O que inclui o estilo de condução da política pública em si, certo? É a compreensão dessas 3 dimensões das políticas públicas que vai nos permitir uma análise mais abrangente
e, consequentemente, mais efetiva para que a gente possa compreender o que é essa ação do Estado, certo? Para as políticas públicas, ok? Muito bem, meus amigos, nessa aula a gente já observou como se constituem as desigualdades socio-raciais e demais tipos de desigualdade que, dependendo da sua natureza, vão demandar políticas públicas no Brasil, certo? A partir do estudo que a gente fez hoje, um acompanhamento de alguns exemplos que a gente também trabalhou na aula de hoje, as políticas públicas e também as suas consequências, elas vão ser aí analisadas em termos de solução para problemas sociais que tanto são presentes no nosso dia a dia, ok? Meus amigos, eu agradeço mais uma vez vocês pela presença e pela atenção. Indico vocês aí que façam, leituras do nosso material, revejam a nossa videoaula, certo? E convido vocês a estarem presentes na nossa próxima aula, dizendo que a gente já caminha para a fase final do nosso curso de Direitos Humanos, ok? Mais uma vez, obrigado, beijo grande a todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal!